Olá! O Brasil permaneceu nas últimas posições dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Ele figura em 65º lugar entre 81 países que são avaliados pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O exame é feito de 3 em 3 anos, desde 2000, e avalia adolescentes de 15 anos. A prova avalia habilidades nas áreas leitura, matemática e ciência, e no último exame, o PISA focou na matemática. De acordo com o relatório, apenas 27% dos alunos brasileiros alcançaram o patamar mínimo em matemática, enquanto a média dos países é de 69%. E apenas 1% dos estudantes no país conseguiram níveis mais altos para resolver problemas complexos, mas a média da OCDE é de 9%. E neste Câmara Debate sobre a qualidade da educação e os resultados do PISA, estão conosco 2 parlamentares que já foram secretários de Educação, o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, e o deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo. Bem-vindos, deputados. Obrigado. Muito obrigada por atender o nosso convite. Bom, e eu gostaria de começar que os senhores avaliassem assim, a importância do PISA para servir de base para as nossas políticas públicas na área de educação. Começar pelo senhor, deputado Idilvan. Bom, é importante dizer que esse PISA foi atípico. Por quê? Ele é o primeiro PISA no pós-pandemia. Então já se esperava uma queda no mundo inteiro, e aconteceu, uma queda enorme. E como você falou, o Brasil realmente figura nas posições, nos últimos lugares, né? Mas é bom dizer, tem uma questão importante, é que o mundo inteiro caiu e nós caímos menos. Por exemplo, na matemática, foram 15 pontos de queda no mundo inteiro, o Brasil caiu 5 pontos. Em relação à leitura, a queda foi 10% no geral, nós caímos 3%. Isso é um alento? Sim. O que isso ressalta? Ressalta que nesse período de pandemia, houve um esforço aí, assim, que a gente elogia bastante, dos professores, das redes municipais, das redes estaduais, em detrimento do MEC, que não teve estratégia nenhuma. Então é bom frisar isso, mas a gente vai falar porque o PISA é muito completo e poderia estar fomentando, orientando políticas estratégicas para o país. Isso realmente não ocorre há muito tempo. Sim. Deputado Alberto Mourão, e eu queria que o senhor avaliasse também o PISA, porque ele não consta entre os dados de que são utilizados para basear as políticas públicas nacionais, principalmente. Bom, a gente precisa voltar um pouco atrás até do PISA, né? Se a gente não dá valor para o IBGS, a gente teve que ir à justiça para fazer um levantamento estratégico para o país saber quem nós somos, né? E quantos somos e qual é o comportamento de cada um a nível nacional, para você fazer planejamento estratégico de país. A gente acha que também essas pessoas não estão usando aí os indicadores para fazer um planejamento. O mal do Brasil é esse, a gente faz levantamento e joga na gaveta. Estatística é você se debruçar, entender o que está acontecendo ali e ou você redirecionar suas políticas públicas, ou dizer, nós estamos no caminho certo, temos que concentrar mais ações nisso para que a gente possa chegar ali na frente. Isso não acontece, né? A gente sabe que enquanto a gente não der valor a planejamento, a estratégia, nós vamos ficar patinando como estamos patinando. E na dúvida é que ele tem razão. A pandemia, ela ainda vai criar sequelas. A gente tem aí a criação das gerações, né? Essas gerações que nós noteamos aí no mundo, é um trabalho científico que estabelece a partir de problemas que aconteceram ou num país ou no mundo. E não há dúvida que a pandemia vai trazer uma geração daqui 20 anos com problemas também, se a gente ainda não tentar investir maciçamente na recuperação deles. Há tempo ainda. Agora, se ficarem largados, esses números vão piorar. Deputado, o seu estado, ele tradicionalmente tem bons índices na área de educação e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa educação do início do ensino fundamental, porque o PISA ele já avalia o adolescente, mas aí mostra aqueles que realmente tiveram uma boa base na educação fundamental. Pois é importante a gente entender uma coisa que é óbvia, o conhecimento ele é cumulativo ao longo do processo. Então, assim, por exemplo, o estado do Ceará, a Secretaria de Educação, praticamente não tem nenhum aluno do ensino fundamental, mas tem um grande investimento na alfabetização.
Porque quando você não investe ali na base, na primeira infância, na alfabetização, chega no ensino médio, assim, é um enxugar gelo. É um processo muito mais complicado. Inclusive, essa queda do Brasil, menor do que os outros países no PISA, se atribui a alguns fatores. Por exemplo, a alfabetização começa a ganhar força nesse país, e o Ceará tem uma referência nesse processo. O tempo integral começa a avançar, e o estado do Pernambuco tem boas escolas, né? Então é bom a gente também perguntar, por que o Brasil não caiu tanto, né? Você vê, 15 pontos em matemática, o mundo caiu. Nós caímos só 5 na pandemia. Então, tem um esforço aí enorme das redes, mas eu também na frente eu quero perguntar por que nós continuamos aí nessa posição ali nos outros lugares. Quais são os motivos, quais são os fatos. Importante a gente não só pegar o ranking e a partir daí fazer inferências, mas vamos abrir o debate maior. Temos que ter uma visão mais completa do resultado. Deputado Alberto, um outro lado que a gente tem um Plano Nacional de Educação, o PNE, que completa agora em 2024 10 anos, e foram metas, pode-se dizer até arrojadas, de universalização do ensino infantil e erradicação do analfabetismo, mas praticamente 90% das metas não foram cumpridas, não é? Como fazer para que, pelo menos nos próximos 10 anos, né, as propostas que sejam apresentadas sejam mais factíveis? Eu concordo com ele que o ensino infantil é necessário. A gente fala de ensino fundamental, mas na verdade começa ali, né? No infantil, a alfabetização já, e automaticamente tem reflexo nessa formação no ensino fundamental, isso tem um peso enorme. Se você não fizer esse ciclo todo bem, 9 anos e mais pelo menos 2 de ensino infantil, o que vai acontecer no ensino médio? Uma precariedade total que a gente está assistindo hoje. É necessário que haja concentração de recursos para essa área, para esse local, para esse momento. E nós não estamos assistindo isso ao longo. O fundamental não é suficiente, os recursos não são suficientes para isso, a gente precisa trazer mais recursos. Os municípios também de ajuda, a gente não é uma sociedade uniforme, né? Você não pode... Alguém lá no estado do Ceará foi lá e tomou uma medida, mas tem estados que não tomaram medida nenhuma para atender isso e dar suporte aos municípios. Nós estamos falando de mais de 4 mil municípios que tem 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Eles não têm condições de ter um professor com qualificação dentro disso. Então, acho que o esforço do MEC teria que ser na qualificação profissional. A gente precisa fazer para haver uniformidade nacional. Porque vamos pensar, eu visito muitas cidades no estado de São Paulo. E o estado não tem, a cidade não tem condições de fazer um plano diretor, de fazer um plano de regional, porque ele não tem profissionais, ele não tem como contratar. Quiçá pagar bem o professor e bem preparado, né? Deputado, então, além dos recursos que realmente são fundamentais, que outras medidas são necessárias para poder realmente elevar esse nível educacional, como o deputado Alberto lembrou aqui, a formação profissional, que outras medidas seriam necessárias? Pois é, quando sai o resultado do PISA, o Brasil está lá no 65º lugar de 81. Eu vejo alguns comentários até irresponsáveis. É como se não tivesse tendo um esforço de professores, de gestores, de secretários nesse país. Isso não é verdade. A gente tem que fazer a leitura completa. Por exemplo, a OCDE, quando se faz a média do salário de professor no mundo inteiro, o Brasil só está a 60%, o piso do magistério. Os professores é 60% dessa média mundial. O investimento no aluno, né, o custo aluno ano, é cerca de 3 vezes maior nos outros países. Assim, de 11 mil dólares para 4 mil dólares por ano. Só para a gente entender a leitura completa. Nós somos um país que não consegue nem ter acesso na primeira infância. Só 30% das crianças têm vaga nas creches. Só para a gente, às vezes, não culpabilizar todo mundo, responsabilizar, porque há um esforço enorme de professores, de gestores, de secretários, de municípios, de estado. Agora, realmente, o Ministério da Educação, a gente vê ainda uma carência muito grande, especialmente porque não dão continuidade a políticas públicas. Acontece, aí no outro governo já muda tudo, até o nome, e aí perde-se o foco. Então, só para a gente fazer justiça com quem realmente se dedica nesse país. A prova é que o resultado do mundo foi bem pior do que o Brasil em relação do Covid na educação esses últimos anos.
Agora, deputado, o custo aluno que o Brasil investe realmente está bem abaixo. Parece que na média dá 3 mil e poucos dólares que o Brasil investe, né? E a média de 42 países que a OCDE levantou está em torno de 10 mil dólares. Quase 11 mil já. Sim. E o que o Congresso poderia fazer para realmente, para pelo menos uma das metas que foi do PNE, que era de 10% do PIB, ser aplicado em educação, o que o Congresso pode fazer para exigir esse cumprimento? Acho que a gente tem que fazer uma análise também de outra situação, né? Porque nós estamos aí 20 e tantos anos de Bolsa Família, de Bolsa Escola e depois de Auxílio Brasil. O objetivo que se criou naquele primeiro momento era de buscar evitar a evasão escolar, né? Evitar uma opção de problemas de abandono escolar. As famílias seriam obrigadas. Nós passamos, depois de 25 anos, a estatística do Tribunal Eleitoral é que nós temos 6 milhões e 100 mil pessoas analfabetas hoje. Não era para ter. 11 milhões de pessoas que só sabem ler o nome e escrever o nome. Então, nós temos 17 milhões de analfabetos. Nem funcionários, é analfabeto literalmente, né? E aí você tem 34 milhões que abandonaram o ensino fundamental. Ele não abandonou o ensino médio. Então, automaticamente, isso vai ser um problema enorme ali na frente. Agora, é fruto do quê? Estatística. Nós tínhamos que ter acompanhado os programas sociais, nós tínhamos que ter acompanhado os programas educacionais. Medição constante, e não é por amostragem. É fazer uma coisa muito mais profunda para entender o que está acontecendo. Porque nós perdemos 20 anos da nossa vida, gastando bilhões. E aí a gente entra no negócio. Nós estamos gastando 180 bilhões com Auxílio Brasil, nós estamos gastando 100 bilhões com outros programas sociais e mais 100. Nós gastamos 400 bilhões e não amarramos isso em volta de um sistema educacional. A exigência de contrapartida, a exigência de contrapartida, tem que amarrar. Os programas não estão exigindo e as pessoas aí recebem e não colocam os filhos na escola. Não, nós passamos 20 anos, já se passaram, e a gente continua com 17 milhões de pessoas analfabetas. A gente tem que buscar não é um ataque isso, é uma constatação, que eu fico perguntando como é que nós vamos superar isso. Só que isso pode acumular um problema mais grave, porque educação é investimento. Se nós não prepararmos esse jovem de hoje para ele ser o que vai tocar o país do ponto de vista produtivo, esta coisa o PIB não cresce e a gente não tem dinheiro. Porque, na realidade, não dá para comparar o PIB brasileiro, que nós somos a oitava, será a nona economia, a gente fica saltando, mas a hora que você pega o que está em cima da gente, ele é o dobro. Sim. Ele é o dobro do PIB. Então, automaticamente, por quê? Porque a gente perdeu a capacidade produtiva. Eu não acredito que 34, hoje mais 35, 40 milhões de pessoas ou mais, não tem capacidade de produção. E automaticamente não vão gerar nenhuma riqueza. Elas dependem do Estado, da sociedade. Só que a sociedade vai gerar riqueza para poder ajudar eles. E aí eu queria que o senhor avaliasse. Quero fazer um comentário, a senhora fala, deputado. Eu me preocupo muito mais com o gasto do Brasil, com a dívida externa, com o juro, dívida interna e externa, que é o quê? Quase metade do orçamento, que nem sequer auditar essa dívida. Então, os programas sociais, eles ainda estão tendo uma demanda de um país pobre, regiões muito carentes. Essa Agora, exigência de contrapartida... Mas existe, assim, na escola, existe a frequência, mas pode ser aprimorado. Agora, assim, eu ainda voltando para o PISA, esse ano foi foco em matemática. Os bons profissionais de matemática vão para o magistério? Não vão. Vão para a engenharia, vão para a informática, porque não tem salário atrativo, não tem. Os dados saem da própria OCDE. E aí, assim, a gente completa esses fatores com a formação de professores. Muito carente. Hoje no Brasil, de cada 5 professores, 4 são formados em EAD. E aí precisa aumentar a quantidade de programas como o PIBID, a residência na escola, né, que recentemente houve um aumento de 30 mil para 55 mil bolsas, mas ainda é insuficiente. Então, essa formação do professor, desde da graduação, da licenciatura, né, até um mestrado. Então, assim, é preciso entender o processo. Matemática é uma área das mais complexas e tem que ter bons professores, que infelizmente não são atraídos pelo salário que paga. Né? Então, assim, programas sociais ainda têm a sua relevância, têm a sua importância, inclusive outros estão aí em pauta para ser criado, como essa poupança estudantil. Só até eu estou dando uma proposta dessa. E a poupança estudantil ela já tem atrelado ao desempenho,
a rematrícula, a participação no Enem, no SAEB, a aprovação, mas eu acho que o fundamento disso está em não termos investimento adequado da educação do país. A própria meta do PNS você citou, né? Sim. Era para gastar 10% do PIB, a gente gasta 6%, ali chegando a 7%. Né? Então, tá aí as causas. E o Congresso não tem a sua responsabilidade de exigir esses cumprimentos? Primeiro é que acho que esse pagamento de 500 bilhões de juros por ano em decorrência de déficit público e de dívida pública. Né? Então, essa coisa não, quem empresta para nós quer receber. E pior que quem empresta é o próprio trabalhador. É o fundo de garantia, todos os fundos de pensão que emprestam para o governo. Sim. Então, é verdade, esse dinheiro tem que devolver para ele, que senão o cara não recebe a aposentadoria dele e não vai ver a vida dele. Então, é um tiro no pé se você não pagar. Mas o ideal é que a gente traga esse déficit por um valor e tenha prioridade. Na verdade, é prioridade. A educação, para mim, é prioridade. E quando eu falo dos programas sociais, eu disse que nós não amarramos o programa social com a contrapartida do aluno no colégio, do aluno não ir trabalhar. E aí eu tenho uma proposta que eu fiz quando estava discutindo o novo Auxílio Brasil, e estavam falando que ia diminuir 5 milhões de pessoas. E eu sugeri que não se diminuísse esse valor de dinheiro, e sim a gente introduzisse um programa de ajuda aos jovens que estão fazendo ensino médio, que fizessem ensino médio período integral, porque muitos, 9,12%, abandonam o ensino. Né? E outros 9% têm retenção no Brasil. Mas a retenção, que é uma evasão também, porque ele vai e volta, ele não consegue ficar, porque a família quer que ele trabalhe. Eu acho que o programa é uma boa ideia, mas para mim, poupança, ele não vai conseguir enxergar que ele tem que ajudar a levar comida para casa. A família quer que ele leve comida para casa. Pede para ele para trabalhar. Eu sei porque eu tenho um adolescente que trabalha comigo, um jovem agora de 25 anos, e aos 16 saiu de casa para trabalhar, para ajudar a família. Entendeu? Então, assim, hoje ele conseguiu fazer faculdade, mas se ele não tivesse sido equilíbrio. Eu digo que a gente precisa entender que esses milhões de jovens desse ensino médio, mais de 60% não tem condições financeiras da sua família. Ele precisa levar algo para casa. Acho que a poupança não deveria ser poupança, deveria ser um recurso desde que ele ficasse um período maior no colégio e houvesse um monitoramento dessas pessoas para elas não estarem trabalhando em lugar nenhum. Tem um outro tema também que é o ensino digital, né? E aqui no Brasil a gente tem um desenvolvimento de ponta em umas áreas, mas outras tantas as escolas não têm nem internet, muito menos computador. Como o senhor avalia essa condição de desenvolvimento para atingir maiores níveis de educação, já que a gente tem essa discrepância, né, de região, no mesmo estado, muitas vezes? Eu repito essa fala, né? Não é só olhar o ranking, o Brasil no PISA, é preciso ver todo o processo completo. Fui presidente do FNDE e lá a gente constata coisas absurdas. Nós temos escolas de taipo, que nem a alvenaria tem. Você tem escola sem banheiro, sem saneamento, sem energia. Eu nem falo de biblioteca e ginásio, que aí já chega quase a ser um luxo. Então, assim, essas condições todas, ao longo da história brasileira, levam a esse ranking que nos envergonha, vírgula, mas nós não podemos deixar de entender que há um esforço de várias pessoas nesse sentido, de vários atores, dentre eles professores. Eu até costumo dizer que a foto da educação brasileira, seja no PISA, no SAEB, é uma foto feia, mas a história, o filme, é um filme de evolução. Nós somos um país que há muito pouco tempo nem sequer tinha acesso à educação, nem sequer era direito, só passa a ser em 1988. Então, quando você compara com os países da Europa, é uma comparação muito desigual. Mas vamos comparar resultado. Mas Singapura hoje está em primeiro lugar. Houve um investimento em educação muito fantástico. Abaixo, né, do Brasil. Houve um mega investimento em educação. Então, vamos falar de salário de professor, de infraestrutura escolar, né, de investimento em educação e não só naquela posição no ranking. É isso que eu sempre falo. Porque eu vejo uns comentários aí que eu fico triste quando... na pandemia houve um esforço aí enorme. Eu até costumo dizer que na pandemia teve um milagre. Crianças foram alfabetizadas na pandemia. Sim. Não é um processo fácil alfabetizar. E esse esforço das pessoas nós temos que louvar e ter essa união para que a gente consiga crescer. Mas colocando a avaliação completa, todos os fatores, e não só
pegando um ranking, aí passa a malhar todo mundo da educação. Não é por aí. A gente já está encerrando, eu queria também a opinião dos senhores sobre o ensino médio, que houve uma mudança quase que radical nesses últimos anos no governo anterior, e eu queria saber se os senhores acham que isso influenciou de alguma forma nesses níveis educacionais que a gente está aí hoje. Influenciou porque, na realidade, como você deixou uma liberdade de ele procurar outros caminhos, então automaticamente, o que aconteceu? Não tem estrutura. A rede pública do Estado, porque o Estado é que cuida do ensino médio, né? Nós estamos sempre pedindo aos municípios de ter o ensino médio, só se ele cumprir 100%, e ninguém cumpre 100%, os tribunais de contas são muito rígidos nisso. Automaticamente o Estado tem essa obrigação maior. O que aconteceu? Você não tem condições de manter um aluno, né, dentro da rede do Estado com a precariedade dos prédios. Essa é uma realidade. Sim. Que se eu estou falando do meu Estado, imagine o que a gente encontra por aí. Eu acho que a gente tem que entender que se nós enfrentarmos essa questão de mudar o ensino médio e tendo condições de ele fazer as opções dele, professor, a realidade é que você tinha 10, 20 opções. Não dá para ter isso. E depois, no mesmo colégio, não tinha condições. Então, aí você imagina você fazer uma parte daqui nesse colégio que você está e depois você andar 10, 12 quilômetros para ir no outro. É isso que estamos oferecendo. Virou caos. Eu acho que o problema não foi a proposta, foi a maneira como se implantou. Eu acho que dá uma reduzida nisso, dá uma diretriz melhor, vai dar para implantar um ensino médio adequado. Mas, eu volto a falar, eu ainda defendo que a gente tem que ajudar financeiramente, porque senão a gente não vai ter esse jovem no colégio. Você concorda? Esse novo ensino médio começa em 2016 sem apoio de professores e de estudantes. Sim. Projeto que não tem apoio de professor não vai para lugar nenhum. E aí, assim, reduzindo filosofia, sociologia, um país preconceituoso como o nosso, mais filosofia, sociologia nas escolas, tirando o espanhol como obrigatório. O espanhol é uma questão política, geopolítica. Então está aí uma pandemia dentro da pandemia e estamos tentando ajustar, né? Mas assim, se perdeu muita energia, se perdeu foco e com certeza tem influência nos resultados. O novo ensino médio não veio a bem da educação brasileira. Deputados, muito obrigada pela participação aqui no Câmara Debate, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais, destrinchar um pouquinho mais sobre esse exame, o que ele mostra para o nosso sistema educacional. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos sobre os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Foi com os deputados que já foram secretários de Educação, o deputado Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, e o deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.